Estamos na Baixa Idade Média, caracterizada pelo crescimento populacional, tendo começado também uma diminuição da tendência de certas invasões dos povos bárbaros. A Europa estava no ambiente pacífico, isso quer parecer, visto que ainda havia incertezas entre reinos europeus, seja por controle ou até por influenciar tal local. Entretanto, o clima melhorou, houvera muito mais produção agrícola, que resultou em seu desenvolvimento. A França, no início do século XIV, era um reino de monarquias absolutista, muito hierarquizado. Os clérigos eram o posto mais importante ao lado do rei que tinham, em toda a França, largas porções de terras, além de serem os mais bem sábios, os únicos não analfabetos. A França naquele tempo havia 17 milhões de habitantes. A sua geografia, composta por várias bacias hidrográficas e uma temperatura agradável, foi propício para um aumento demográfico. Porém, somente uma coisa incomodava: o reino da Inglaterra. Faziam séculos que a Inglaterra era liderada por reis normandos. Um desses era o Guilherme, o Conquistador, na verdade o primeiro monarca desse tipo, vindo da Normandia, uma região francesa ao norte. Em 1066, essa mesma pessoa havia se apoderado da Inglaterra antes de ser rei, resultando uma conquista à ilha da Grã-Bretanha, mesma Escócia que existiu. Dali em diante, monarcas ingleses controlariam vastas extensões de domínios senhoriais em território francês, intimidando a França, que desejava centralizar seu reino até o Golfo de Biscaia. Então houve várias tentativas da tomada dos feudos, com o Tratado de Paris, de 1259, forçando os ingleses a abandonar a Normandia, Marne, Junton, e Poitou. A Gascogne, localizada no sul da França, era ainda pertencente à Inglaterra, fazendo ainda novas disputas entre os reinos. Na atual região da Bélgica, especificamente em Flandres, uma cidade que havia ganhado destaque no comércio europeu, também era palco de disputa entre a França e a Inglaterra. Devido ao amplo centro de produção de lã na Inglaterra e da sua burguesia estavam fazendo uma aliança com consequência do lucro fornecido, os ingleses beneficiaram-se do controle, deixando os franceses extremamente irritados, já que poderiam ter seu domínio uma localidade tão próxima quanto. Em 1328, houve a morte de Carlos IV, o irmão único que sobraria e mais novo, filho do então falecido Filipe IV. Tinha apenas duas opções para o futuro rei francês ocupar o trono da França. Primeiro temos o rei Eduardo III, da dinastia Plantagênita, sobrinho do falecido monarca pelo lado materno, detentor dos títulos de Duque da Aquitânia. Por outro, temos Filipe VI, belo, pertencente a um ramo secundário da realeza. O escolhido pela Assembleia Francesa foi Filipe VI. O rei inglês Eduardo aceitou essa decisão, reconhecendo-o em Amiens em 1329. Porém, nada encaminhava-se para a paz, já que anos antes, 1322, o conde de Flandres prostrou a si mesmo para Filipe VI, bem antes de se tornar-se rei do Reino da França. Portanto, já sabemos que ele venceu, aumentando o pacto e a influência francesa na economia flamenga, provocando uma instabilidade devido à paralisação do comércio que tinham com os ingleses. A burguesia de Flandres ficou revoltada e logo aliou-se com o rei da Inglaterra, defendendo que ele sim deveria assumir no lugar de Filipe VI. Sim, a tensão já estava pairando no ar. Então Eduardo III, temendo uma invasão francesa por parte do Ducado da Aquitânia e apoiado pela burguesia de Flandres, rompe em definitivo o acordo em que assinaram com Filipe VI, desconsiderando seus títulos como rei da França. Os franceses até que tinham razão, acusando Eduardo III de uma ideia expansionista, consequente da ocupação da Aquitânia e sua influência em Flandres. Os ingleses afirmaram que tinham direito a controlar boa parte dos territórios e atuar na política francesa. Após um momento de tensões nesse barril de pólvora, finalmente é estourado, como assim dizendo. O estopim aconteceu em 24 de março de 1337, quando Filipe VI, temendo perder o poder e as disputas territoriais que tinham, apoderou-se da Aquitânia, território inglês, causando a Guerra dos 100 Anos. Na verdade, durou 116 anos, entre o reino da França e o rei Plantagênita da Inglaterra. Porém, ambos já se confrontavam, já que na Guerra de Independência da Escócia, a França apoiava a Escócia. Porém, dessa vez seria o exato momento em que na Guerra dos 100 Anos ingleses e franceses iriam dar-se de frente em frente. A guerra começou em 1337 e durou até 1453, e portanto ela é dividida em 4 períodos. Agora nós vamos falar do primeiro período. As forças de Filipe VI tinham planos de conquistar a ilha da Grã-Bretanha, porém fracassaram após
serem derrotados pela marinha inglesa em 1340. Nos anos seguintes, dessa vez era Eduardo que tentaria invadir o norte francês, e olha, conseguiu. Só um pouco, por parte da batalha de Crécy-Pontiot e Calais. Conseguiu o controle do Canal da Manche, que tomaram o governo de Flandres com apoio de sua burguesia, porém houve a pior batalha entre ambos os lados. Ela era a peste negra. A peste negra foi uma epidemia que dizimou um terço da população europeia. Posso fazer até um vídeo a respeito, obrigando à interrupção de ambos os países na guerra. O reino de Gales e Navarra apoiaram Eduardo III. Para resumir, o final do primeiro período marcou pela vitória inglesa e excessiva perda de territórios à França, que logo viu-se numa situação lascada, o povo revoltado, com fome e miséria, nomeando João II, o Bom, para rei e apaziguando com os ingleses Tratado de Bretagne, em 1360, prevalecendo a autonomia inglesa na França, por enquanto. Segundo período. No segundo período, aconteceu o evento que João II, o rei Bom, morreu. Bom, a marca Bom deveria servir o mesmo com o filho, né? Sim, Carlos V resolveu fazer algo útil, e ir novamente à guerra contra os ingleses, junto com o general du Guesclin, que promoveu a unidade do exército e sua tática de guerrilha ao longo da guerra. O reino de Castela apoiou nitidamente a França, que ao mesmo tempo estava em guerra contra Portugal na Batalha de Jubarrota. E, em suma, esses dois reis, tanto da França, tanto da Inglaterra, morreram, e houve um surgimento de uma ideia de Estado-nação ao espírito dos franceses. A guerra extensa está ficando muito cansativa, afinal, desde então foram 43 anos. Todavia, a guerra interna intensificou-se nos países envolvidos, diminuindo sua agitação. No caso da Inglaterra, vários camponeses rebelaram-se liderado por White Tyler, que era contra a servidão, além da ascensão de Henrique de Lancaster ao trono, em 1399, com o título de Henrique IV. Na França, os conflitos internos aumentaram de vez com a morte do capaz rei Carlos V, abrindo um grande lance para alcançar o poder, já que tinha os Borgonhões e os Orleans, querendo ocupar o trono. Este último conseguiu assumir o poder, enfurecendo bastante os ingleses, que eram aliados dos Borgonhões, até estourar uma guerra civil. Depois de várias batalhas, as tropas do rei inglês Henrique V facilmente ocupam um pouco da França. Essa ocupação incluiu Paris e incluiu também Normandia, e olha como está o mapa. A França se vê obrigada em assinar um acordo de paz novamente, Tratado de Troyes. A Inglaterra ganhou disputas ao norte e a esposa de Henrique V ficou com os direitos de herdar o trono em francês, porém Henrique V acaba morrendo, e como seu filho era uma criança assim nascida em Inglaterra, foi governado por dois regentes, em um seu próprio território e no outro francês ao norte. Finalmente, esse é o último período. O rei francês passou a liderar a resistência francesa aos invasores. É uma pessoa muito simbólica, Joana d'Arc, uma camponesa mística que liderou as tropas francesas no Reims, fizeram uma campanha surpreendente e foi responsável pela vitória francesa por cima dos ingleses, mudando um sentimento de nacionalismo, e que justamente ela acabou morrendo, apressionada pelos Borgonhões alinhados dos ingleses, concluindo ser erática, e por isso foi queimada na fogueira. Em 1461, morreu. Em 1853, houve o avanço francês na Aquitânia, a conquista de Normandia em 1450 e Gasconha. O fim da guerra é marcado pela Batalha de Castillon, em 1453, capturando a cidade de Bordeaux, o último reduto inglês. A queda belicamente dos ingleses se deu ao fato da Guerra das Rosas, o conflito interno que visava o controle do trono inglês. Então, resumindo, a Guerra dos 100 Anos teve a derrota inglesa, vitória francesa por cima destes, e que Calais foi cedida à França. Mas a rivalidade entre Inglaterra e França florescerá ainda mais nos anos seguintes, nos anos futuros. Bom, foi muito rápido, não sei, está dando 9 minutos, mas eu queria só agradecer a vocês que estão assistindo, gostarem do meu conteúdo, se vocês gostarem do conteúdo que eu faço, deixe o like e também se inscreva no meu canal. Chega de tanta enrolação. É isso. Tchau, falou, fui.